Hoje a gente vai... Semana passada a gente falou dos anestésicos venosos, né? Então, hoje a gente vai concluir em relação aos bloqueadores neuromusculares, que eles compõem a tríade da anestesia. Então, relembrando, inconsciência com os hipnóticos, propofol, etomidato, midazolam, ketamina, a analgesia com o opioide, fentanil, remifentanil, alfentanil, sulfentanil, e o relaxamento muscular com os nossos bloqueadores neuromusculares. Quando a gente fala em bloqueador neuromuscular, a gente tem que dar uma relembrada rápida na transmissão neuromuscular. Então, eu sempre falo, quando a gente tem um impulso elétrico, vamos dizer que eu quero mexer o meu braço. Eu vou, o quê? Desejo mexer o meu braço, eu vou desencadear um impulso elétrico. Esse impulso elétrico, ele vai à minha junção neuromuscular, liberando a molécula de acetilcolina no receptor pré-sináptico. Vai se ligar no receptor pós-sináptico e, então, meu impulso elétrico vai ser transportado através das membranas da fibra muscular esquelética. Muito bem. Então, aqui a gente tem, olha, o espaço sináptico. Então, vocês observem que eu tenho o meu neurônio, ele com as vesículas de acetilcolina no seu interior, aguardando a passagem do estímulo para serem liberadas na fenda sináptica. Então, aqui, o que é interessante para nós, a síntese de acetilcolina é feita bem na fenda, né? Metabolizada pela acetilcoenzima A. Ela vai ser importante porque essa enzima que faz essa transformação, a gente precisa saber dela, porque quando a gente estiver fazendo o nosso antagonismo com o nosso bloqueador, ela vai ser importante. Então, eu tenho a síntese de acetilcolina e elas ficam armazenadas em vesículas. Essas vesículas são liberadas com o influxo de cálcio e a passagem do estímulo elétrico. Então, libero essas vesículas na fenda sináptica, pré-sináptica, e vai se ligar, então, ao meu receptor pós-sináptico. Essa acetilcolina, que é liberada na fenda sináptica e se liga, ela vai ser metabolizada nessa fenda sináptica e vai ser reciclada e tudo isso vai começar novamente. Quando ela cai na fenda sináptica e é metabolizada, é de interesse para nós saber que quem metaboliza ela é a colinesterase, né? A pseudocolinesterase. Lembrando sempre que a gente tem uma porcentagem de enzima que vai metabolizar essa acetilcolina. Existe uma porcentagem da população que tem o que a gente chama de pseudocolinesterase atípica, ou seja, metaboliza de uma forma mais lenta a acetilcolina. É fisiológico, mas isso tem alguma interferência exatamente com a nossa anestesia. Muito bem. Quando o potencial de ação atingir o meu terminal nervoso, ele vai permitir esse efluxo de cálcio e esse efluxo de cálcio vai entrar liberando essas vesículas de acetilcolina. Então, a gente tem, o canal de cálcio é controlado pela voltagem e eu vou ter, então, essa liberação do meu impulso elétrico. Muito bem. E aí eu tenho como que é feita essa minha ligação da acetilcolina no meu receptor pós-sináptico? Vocês olhem lá que a gente tem a ligação no meu receptor pós-sináptico da acetilcolina na minha porção alfa do meu receptor. Então, ela vai se ligar e permite, então, a passagem do meu impulso elétrico. Então, a gente tem aqui a nossa repolarização e vai ser metabolizada pela acetilcolinesterase.
Um terço da população tem o que a gente chama de pseudocolinesterase atípica, ou seja, não metaboliza muito bem a acetilcolina. Sabendo disso tudo, nós temos... O que é importante para a gente saber? Nós temos dois tipos de bloqueador neuromuscular. Qual vai ser a função dele? Vai impedir que o meu estímulo elétrico passe e vai impedir, então, que o meu paciente mexa durante a cirurgia. O cirurgião ele vai ter um relaxamento adequado da musculatura abdominal, por exemplo. E eu também, como anestesista ou intensivista, vou poder colocar a paciente no respirador, no ventilador pulmonar, e o paciente não vai ficar brigando, que a gente chama, ou seja, aumentando o trabalho respiratório. Então, ao utilizar um bloqueador neuromuscular, eu vou impedir essa passagem desse estímulo e também vou fazer o quê? Promover um bom relaxamento muscular para a cirurgia ou para o aparelho de anestesia. Nós temos dois tipos. Quando a gente viu a porção alfa da ligação da minha acetilcolina com o meu receptor pós-sináptico, vocês observaram que eu tenho um bloqueador que a gente chama bloqueador despolarizante, que é muito similar à molécula de acetilcolina. E o representante dele é o quê? A succinilcolina, que é o que a gente chama, no nome comercial, quelicin. Então, o quelicin, ele tem uma fórmula extremamente similar à acetilcolina, a sua semelhança estrutural. Quando a gente liga no receptor pós-sináptico, o quelicin, o succinilcolina, ele liga-se principalmente no receptor colinérgico e ele vai causar efeito muscarínico e nicotínico. E a gente vai ver que esses efeitos muscarínicos e nicotínicos, que representam o quê? Edema agudo de pulmão, miose pupilar, tem alguns efeitos, aumento da pressão arterial, despolarização excessiva por potássio, são estimulados principalmente por esse receptor nicotínico e muscarínico, tá? Então, esse é um grupo, a gente pode dividir os nossos bloqueadores neuromusculares ou relaxantes musculares dessa maneira. Eles são o quê? Despolarizantes ou não despolarizantes. Em contrapartida, a gente tem os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, ou seja, que não despolarizam a membrana. De acordo com a sua mecanismo de ação. E eles impedem a ativação do receptor pós-sináptico, porque eles vão lá e ocupam o receptor pós-sináptico, entendeu? Então, ele é como se ele deixasse a célula em estado de repouso contínuo. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode interromper a qualquer momento. Então, a gente tem os não despolarizantes, que é a grande maioria do conjunto de bloqueadores neuromusculares. Eles podem ser pancurônio, atracúrio, cisatracúrio, e eles ocupam uma ou duas subunidades alfa do receptor pós-sináptico e ocluem esses canais. Os despolarizantes, que são muito similares à acetilcolina, e a gente tem como único representante atualmente o quelicin, eles interagem nas duas cadeias alfa dos receptores. Mas eles são chamados despolarizantes porque eles despolarizam a membrana pós-sináptica, ocupam ela e despolarizam extremamente. Então, é como se a membrana ficasse o quê? Ela ficasse naquela fase, ela despolariza, 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 ela não consegue repolarizar. Mas o efeito é muito rápido. Então, nós temos aí até 5 minutos no máximo de despolarização. A membrana entra em tetania. Então, depois que ela passa esse efeito, é como se você ficasse tremendo, 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 entra em tetania, e aí é o efeito do quelicin. E aí, esse efeito vai ser muito fugaz e passa em 5 minutos. Então, a gente começa a relacionar os tipos. Aqui a gente tem um quadro que a gente tem uma divisão entre a succinilcolina, que é um bloqueador que despolariza demais, então despolarizante,
E a outra classe de relaxantes musculares, que são os bloqueadores não despolarizantes, ou seja, atuam por ocupação do receptor, às vezes em uma e às vezes nas duas cadeias. Quando a gente começa, a gente pode dividir também os nossos relaxantes ou bloqueadores neuromusculares de outra maneira. Como eles são de ação lenta, intermediária ou rápida. A gente pode dividir os nossos relaxantes em relação ao quê? A despolarizante, não despolarizante. A gente pode dividir os nossos relaxantes, porque ele é metabolizado via hepática ou via Hoffmann. Quando a gente fala em via Hoffmann, é o ideal, é o que todos nós buscamos, o anestésico ideal hoje, metabolizado pelas estearases plasmáticas. Então, pouca metabolização hepática e muita metabolização pelas estearases do plasma. Então, é o que seria um bloqueador neuromuscular ideal, é um que não passasse por nenhum componente hepático renal, e sim ser metabolizado por enzimas plasmáticas. E, de outra maneira, nós temos como efeito a vantagem e desvantagem dos nossos relaxantes. Quando eu falo em um bloqueador neuromuscular despolarizante, que é o Quelicin, eu tenho como grande desvantagem a curta duração. Pode ser usada como um defeito ou como uma qualidade, já vou explicar por quê. Mas, a meu ver, a grande limitação da succinilcolina é exatamente o quê? Essa ocupação excessiva dos meus receptores muscarínicos e nicotínicos, levando a manifestações, muitas vezes, evitáveis, e levando a manifestações clínicas do paciente que podem causar até complicações renais, como a liberação excessiva de potássio, se eu tiver um paciente com potássio limítrofe, ou então, por exemplo, um edema pulmonar, em que o paciente pode vir até a uma parada cardíaca e a óbito, por conta das complicações inerentes ao Quelicin. Em relação ao atracúrio e o pampurônio, por exemplo, que aqui estão como representantes dos nossos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, a gente tem que se preocupar principalmente com a liberação de histamina e com a sua duração de ação. Quando eu falo em liberação de histamina, eu estou pensando que eu vou fazer broncoespasmo ou não vou fazer broncoespasmo. Então, um paciente que é asmático ou tem hiperreatividade de vias aéreas, ele pode se beneficiar de um relaxante muscular não despolarizante, mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher um que não seja um grande liberador de histamina. O atracúrio, ele é um relaxante muscular de curta duração, intermediária, de curta a intermediária, entre 20 minutos. A sua dose é metade do peso, então meio quilo, um paciente de 70 quilos, eu vou usar 35 miligramas. Ele vem em ampolas de 25 ou de 50 miligramas. A gente costuma aspirar e deixar 5 miligramas por quilo na seringa, ou 10 miligramas por quilo, para ficar mais fácil. E ele é um ótimo relaxante muscular, mas ele não deve ser utilizado em pacientes asmáticos. Quando eu tenho um paciente asmático, eu lembrando sempre que ele é até metabolizado pela via de Hoffmann, pelas esteras plasmáticas, mas apenas 20% da droga. 80% da droga é metabolizado através do fígado. Então, ele acaba sendo um ótimo relaxante, mas não posso utilizar em pacientes suscetíveis à liberação de histamina, suscetíveis à hiperreatividade de via aérea, porque senão eu posso evoluir com essa liberação de histamina, hipotensão, um broncoespasmo severo. O pampurônio, ele é um relaxante de longa duração, é um bloqueador neuromuscular mais antigo, mas a gente utiliza ainda. Ele tem uma eliminação renal importante, então ele seria uma droga a ser evitada, também hepático-renal. Ele não é metabolizado de maneira nenhuma pelas estearases do plasma. E ele, na verdade,
a gente pode utilizar ele com segurança em relação à liberação de histamina, mas porque ele não libera histamina, mas ele atua, ele é um vagolítico que a gente chama, ele atua no núcleo cardíaco e faz um aumento da frequência cardíaca. Ah, mas o que que tem? O que que ele tem ele fazer taquicardia? Se o seu paciente for um coronariopata, você deve se preocupar com isso, porque senão você pode aumentar o consumo de oxigênio do coração, então você vai pode causar uma crise de angina durante a sua cirurgia. Mas a gente pode contrabalançar. Essa que é a arte da anestesia. Eu tenho um pancurônio vagolítico, faz taquicardia. Qual é a droga que eu posso estar utilizando para que o quê? Essa taquicardia não seja maléfica para o meu paciente? Ora, eu posso estar utilizando o fentanil, que a gente sabe que o fentanil faz o quê? Bradicardia. Então, eu posso contrabalançar utilizando o meu opioide. Então, minimizando esse efeito taquicardizante. Então, se eu souber quais são as características da droga, eu posso lançar mão para tentar minimizar esses efeitos que eu não desejamos. Então, aqui a gente tem uma classificação, olha, vantagens e desvantagens, a dose de cada um. A succinilcolina aqui vocês observam, é o único representante. O vecurônio a gente quase não utiliza mais, aí já tem toda a classe dos não despolarizantes. Dessa lista, o que a gente quase não utiliza mais é o vecurônio e o mivacúrio. O mivacúrio, ele foi tentado, a indústria tentou para ser um substituto da succinilcolina. Porque a succinilcolina, ela, apesar de ser um bloqueador neuromuscular muito antigo, ele tem uma grande vantagem. Ela tem, você consegue entubar ela rapidamente. Pode falar, Isabela. Bom dia. Bom dia. Professora, nesse caso, por exemplo, um paciente rígido, saudável, né, sem nenhuma comorbidade, aí qual que é a droga geralmente mais escolhida, assim? Qual que é a mais... Então, a gente vai chegar lá. Mas o que... Tá. porque vocês têm que só ter uma noção, mas olha só, a succinilcolina, ela tem uma grande vantagem. Ela tem tanto defeito, né? Eu falei que ela aumenta a pressão intracraniana, ela aumenta a pressão arterial, ela pode liberar histamina, enfim. Mas por que ela continua sendo usada, apesar de ser essa droga tão antiga? Porque eu consigo entubar meu paciente em 40 segundos. Então, nenhum bloqueador neuromuscular hoje consegue fazer isso comigo. O que chega mais próximo seria o rocurônio. O rocurônio, eu consigo entubar. Então, vamos para a seguinte situação. Eu tenho um paciente com uma via aérea difícil, uma VAD, e eu preciso entubar ele rapidamente, em 40 segundos, tá? Ou o mais rápido que eu puder. Eu usei o rocurônio e eu vou ter... O rocurônio, ele me dá uma intubação ideal em 90 segundos. Não consegui entubar o meu paciente. O que vai acontecer? A succinilcolina, ela dura 5 minutos. Em 5 minutos, ele vai acordar e vai respirar, no caso da cirurgia em anestesia. Agora, se eu tiver o rocurônio, o paciente, vamos dizer, ele vai ser anestesiado por uma vesícula, uma via aérea difícil, eu não consegui entubar, usei aquele sim, meu paciente acordou, eu suspendi a cirurgia, mas o paciente não morreu. Agora, vamos botar essa situação se eu estivesse utilizando o rocurônio. Vou conseguir entubar em 90 segundos, mas o rocurônio, ele dura, às vezes, 40 minutos. O que eu vou fazer? O meu paciente pode evoluir para óbito ou ficar uma coisa muito difícil. Então, em via aérea difícil, às vezes a gente ainda continua usando a succinilcolina. O rocurônio, existe um relaxante muscular de longa duração, mas que me permite uma condição ideal de intubação em 90 segundos. Se eu tiver no meu hospital
o seu antídoto, que é o Sugamadex, eu uso hoje o rocurônio, porque ele não tem nenhum daqueles efeitos nicotínicos e muscarínicos da succinilcolina. Mas se eu não tiver Sugamadex, fica um pouquinho mais complicado. Então, emergência, succinilcolina. Se eu tiver no meu hospital hoje uma cirurgia eletiva, eu prefiro utilizar um bloqueador neuromuscular não despolarizante. Qual seria o melhor hoje? Rocurônio com o antídoto, Sugamadex, e o cisatracúrio. O cisatracúrio é uma versão 2.0 do atracúrio, onde ele não é mais metabolizado. Lembra daquela relação? 20% do atracúrio é metabolizado pelas estearases plasmáticas, mas 80% eliminação renal, excreção renal e hepática. O cisatracúrio é uma versão mais moderna, ele inverteu isso. Apenas 20% é excretado renal. 80% é metabolizado pelas estearases plasmáticas. Ou seja, não tenho toxicidade hepática, não tenho toxicidade renal, não libero quase a histamina. Então, emergência, succinilcolina e rocurônio com o Sugamadex, que é o antídoto. Eletiva, cisatracúrio e rocurônio. Entendeu? Deu para responder? Deu sim, professora. Então, tá Obrigada. Quando a gente fala em efeito colateral, a gente falou liberação de histamina, ou seja, naqueles pacientes suscetíveis asmáticos, ou pacientes que têm hiperatividade de vias aéreas, ou pacientes que já fazem tratamento para asma. E a outra questão é o bloqueio autonômico, ou seja, a ocupação dos receptores nicotínicos e muscarínicos, né? Então, a porção alfa, quando a gente tem a ocupação da acetilcolina ou da succinilcolina, e a gente acaba utilizando os nossos bloqueadores neuromusculares em relaxamento, como a gente estava falando, controle de convulsões, melhor acoplamento. Hoje tem sido por causa do Covid, vocês devem estar acompanhando a mídia, acabou o kit intubação. O que é o kit intubação? O kit intubação é os bloqueadores neuromusculares, o hipnótico, que a gente viu semana passada, e o opioide. Então, o que está? Está uma escassez de propofol, está uma escassez de midazolam e uma escassez de bloqueador neuromuscular. Qual que tem sido utilizado? O que vocês acham? O rocurônio, uma boa opção, não é? Longa duração, com pouco efeito colateral. O cisatracúrio vem em segundo lugar. A gente, quando você pega o paciente de Covid, que você precisa entubar rapidamente, porque ele está em insuficiência respiratória, a gente tem utilizado o Quelicin. Mas o que eu notei, o que eu tenho notado, muitas pessoas, muitos médicos recém-formados nunca tiveram contato com os relaxantes musculares. E estão padronizando as doses, por exemplo, qual é a dose do Quelicin? A dose do Quelicin é 0,1 por quilo. Então, ele vem com 100 miligramas, 1 miligrama por quilo. Então, um paciente de 70 quilos, 70 miligramas, paciente de 80 quilos, 80 miligramas. Mas eu tenho visto uma padronização para todo mundo é 100 miligramas, que seria utilizado no paciente com 100 quilos. E essa injeção do Quelicin tem sido uma injeção rápida. O que a gente aprende em anestesia e com a prática clínica é que o quê? Você deve respeitar a dose, então eu não devo fazer essa dose padrão que a gente faz de 100 miligramas, e eu tenho que fazer uma injeção bem lenta, porque isso minimiza os efeitos, o quê? Nicotínicos e muscarínicos, que podem ser muito deletérios para o nosso paciente. Um aumento abrupto de potássio na intravascular, eu tenho um aumento também da pressão intracraniana, pressão arterial, pressão de via aérea. Então, eu libero histamina de uma forma rápida, então eu tenho que individualizar a dose do Quelicin, se for utilizado. Então, muitas vezes a gente, na emergência, principalmente no paciente COVID, tem usado a succinilcolina
e a manutenção tendo sido feita com rocurônio e cisatracúrio. E isso também é verdade para a prática anestésica, sabe? O que ele sim, a gente, com o advento do rocurônio, com a utilização rocurônio, esse combo, rocurônio e sugamadex, ou seja, droga mais antídoto, a gente tem tido segurança para utilizar uma droga que permite eu entubar rapidamente, e se eu não conseguir entubar ou tiver algum problema com o relaxante, eu posso reverter imediatamente esse efeito dele. Não estávamos usando na nossa prática anestésica nos últimos anos mais o succinilcolina, mas devido ao advento da pandemia, o paciente COVID e não temos drogas disponíveis suficiente, a gente retornou a utilizar a succinilcolina. E muitas vezes numa forma um pouquinho fora do padrão. Então, quando tiverem que utilizar, por favor, vamos individualizar a dose, 1 miligrama por quilo, e vamos fazer a injeção bem lenta da medicação. Isso vai fazer a diferença na instalação dos efeitos deletérios que a gente observa no paciente. Então, aqui eu tenho uma comparação entre os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. A gente pensa que o atracúrio e o rocurônio libera catecolaminas e libera, vocês observem, muito pouca histamina, né? O atracúrio, vocês observem que ainda libera mais histamina. Essa detubucurarina é um protótipo. Todos eles são baseados no curare, que é o veneno sul-africano, que atua na junção neuromuscular. Então, essa planta do curare, ela veio, todos eles são protótipos baseados nesse veneno que foi encontrado nos índios, né, que utilizavam naquelas zarabatanas e utilizavam o curare para os seus inimigos. E a detubucurarina, ela foi o principal protótipo, foi utilizada, mas ela dava muita taquicardia e ela não conseguia fazer uma anestesia adequada. O paciente fazia arritmias, então foi caindo em desuso. E aí a gente pensa, então, o atracúrio com uma liberação maior de histamina e o rocurônio, que não tem, basicamente. Aqui, em relação à velocidade de início, como eu falei, a gente pode classificar os nossos bloqueadores neuromusculares dessa maneira. Duração de ação e efeitos colaterais. Então, atracúrio, hipotensão por causa da liberação de histamina, o pancurônio, taquicardia, porque ele atua no núcleo vagolítico do coração, e o succinilcolina, que vocês observam que tem uma série de efeitos colaterais, todos relacionados à ocupação do receptor muscarínico, principalmente no receptor pós-sináptico. Então, a gente sabe que ao utilizar, isso já foi mais verdade, as interações medicamentosas, principalmente com o pancurônio, quando a gente utilizava, por exemplo, alguns antibióticos, você prolongava o seu bloqueio neuromuscular, principalmente por atuação nos canais de cálcio. Então, bloqueadores do canal de cálcio, que já fazem uso dessa medicação, durante algum tempo, vamos suspender o bloqueador de canal de cálcio, porque pode dar interação medicamentosa com anestesia. Mas hoje, como os nossos relaxantes musculares, bloqueadores neuromusculares, eles são metabolizados, principalmente os que a gente mais usa, que é o cisatracúrio e o rocurônio, principalmente por estearases plasmáticas, a gente não tem mais essa grande preocupação e a gente acaba não suspendendo a medicação antihipertensiva porque quase praticamente não existe interação de drogas. Eu lembro que algum tempo atrás, quando a gente utilizava um anestésico venoso, que era o tiopental, que a gente não utiliza mais, ele fazia muita interação medicamentosa, podia desencadear até crise de porfiria com os inibidores da MAO, antidepressivos que se utilizavam no tratamento de depressões e esquizofrenia no tempo atrás. Só que a gente, o que aconteceu? Não desencadeia mais esse tipo de reação, graves reações. A anestesia levou uma fama muito grande por causa dessas medicações que eram grandemente metabolizadas ou faziam interações medicamentosas graves, gerando
choque anafilático, que eles falam, com essas hipotensões, essas liberações de histamina abruptas, ou no caso do tiopental e do IMAL, dos inibidores da MAL, fazia uma crise de porfiria aguda. Isso não existe mais, porque a gente não usa mais tiopental e também não usa mais IMAL. Então, as drogas evoluíram. E as drogas se tornam cada vez mais seguras, e vocês, eu trabalho com isso há algum tempo, eu observo que a gente tem, a indústria, ela tem o quê? Buscado metabolização plasmática, excreção renal baixa, os medicamentos, eles não têm mais essa toxicidade, principalmente esses que a gente tem dado preferência. Então, ropurônio, cisatracur. Os efeitos indesejáveis, quando que não devo utilizar, por exemplo, a succinilcolina? A succinilcolina, ela libera uma quantidade maciça de potássio no intravascular. E isso acontece principalmente em um grupo de pacientes. Então, um paciente que sofreu uma queimadura e tem que ir ao centro cirúrgico para fazer uma limpeza, um debridamento, no primeiro dia que ele for, eu tenho que ter muito cuidado ao utilizar a succinilcolina. Tenho que dosar o potássio para saber se isso já não aconteceu. Depois de alguns dias, o paciente queimado, ele continua vindo ao centro cirúrgico para fazer o debridamento, a gente tem que continuar dosando o potássio, porque após 7 a 10 dias, a liberação de potássio no paciente queimado por conta da patologia, é muito grande. Se você utiliza uma droga que tem esse potencial de estimular ainda mais a liberação de potássio, você pode levar seu paciente a uma hiperpotassemia fatal na sala. Às vezes você pode utilizar até na primeira anestesia, mas não é adequado que você fique fazendo, principalmente após o 7º dia. Se você tem um paciente que teve uma lesão de globo ocular aberto, não deve utilizar a succinilcolina, porque a succinilcolina aumenta muito a pressão intraocular e você pode causar cegueira, lesão no nervo óptico. A hipertermia maligna, que a gente acaba tendo... o que é hipertermia maligna? Hipertermia maligna é uma patologia genética, uma alterações nos canais de hianodina. Esses canais, quando a gente faz a contratura muscular, os canais abrem e fecham. Os pacientes que têm alteração genética nesses canais de hianodina, ao se deparar com alguns estímulos, e esses estímulos podem ser utilização de succinilcolina, utilização de alotano, e em algumas pessoas mais sensíveis até o aumento da temperatura. Então, pacientes que vão a temperaturas muito altas, acima de 35 graus, ou fazem exercícios intensos que aumentam a temperatura corporal, eles podem desencadear um episódio de hipertermia maligna. Então, se a pessoa tem essa susceptibilidade à hipertermia maligna, ao ser exposto a um desses fatores, esses canais de hianodina, em vez de contrair e fechar, eles contraem e ficam permanentemente abertos, levando ao quê? A fadiga muscular e a lesão dessa fibra, porque ele não consegue relaxar. Então, esse paciente vai aumentar clinicamente, rapidamente, o CO2, porque você imagina que esse músculo contraído, ele vai entrar em acidose e vai gerar um nível de CO2 muito alto, né? E isso vai levar a um aumento também da temperatura. O que a gente tem que fazer? O único tratamento é a utilização do dantrolene, que é um soro que vai reverter e vai voltar, conseguir fechar esses canais, e aí a contratura muscular vai se proceder da forma habitual. Outros efeitos, é o que a gente estava falando, é a liberação de histamina, que pode fazer hipotensão e broncoespasmo.
E a atuação dos bloqueadores neuromusculares despolarizantes, que é o representante que ele sim pode fazer taquicardia e hipertensão, né? Através do bloqueio do receptor, principalmente muscarínico. E essa hipertensão é a hipertensão arterial, intracraniana e ocular. E a taquicardia causada pelo concurrente. Muito bem. Então, a gente entendeu agora como é que se forma o nosso relaxante muscular. Ele ocupa esse receptor pós-sináptico. E aí, fiz lá a minha anestesia e eu quero o quê? Que o meu paciente volte a respirar. Quero que o meu paciente volte à sua atividade. Então, tanto respiratória quanto mobilidade dos 4 membros. E existem algumas medicações que funcionam como antídotos e eles são chamados de anticolinesterases. Lembra quando a gente falou que a colinesterase, ela metaboliza a acetilcolina na fenda sináptica? Então, essa é a principal fonte de atuação do meu antídoto. Ele inibe a colinesterase, ou seja, permitindo que muita acetilcolina fique na fenda, e esse monte de acetilcolina na fenda, quando você tiver 20, 30 minutos de atuação do seu atracur, ele começa a sair do seu receptor. E a acetilcolina, se eu tiver bastante acetilcolina na minha fenda sináptica, ela vai o quê? Ocupar o meu receptor, tirando esse restante de atracúrio, de relaxante muscular que estava ocupando. Então, na verdade, eu não consigo um antídoto que retire o meu bloqueador neuromuscular. Eu consigo aumentar a população de acetilcolina na fenda para que ela possa pressionar e ocupar esse receptor no lugar do meu bloqueador neuromuscular. Eu tenho, então, hidrolisa as funções das minhas colinesterases. Essas colinesterases, anticolinesterases, eles são também os responsáveis, por exemplo, pela intoxicação por organofosforados, e que eles fazem essa ligação irreversível, atuando também na minha fenda sináptica e estimulando bradicardia, bloqueando os meus receptores nicotínicos e muscarínicos. E eles são de ação irreversíveis. A gente acaba conseguindo só tratar os sintomáticos. Então, o paciente vai fazer bradicardia, ele vai fazer esse relaxamento muscular, então a gente tem trata com atropina, infusão de atropina. Outro tipo de anticolinesterásico que eu tenho é o Sugamadex, e ele é específico para o meu relaxante muscular Rocuronium. Como é que ele funciona? O Sugamadex, ele vai englobar o meu bloqueador neuromuscular. Então, é muito interessante. Eu posso fazer a injeção do Rocuronium agora e imediatamente fazer a injeção do meu Sugamadex, que o meu Rocuronium não vai conseguir atuar. Ele vai ser englobado pelo Sugamadex e então metabolizado. Assim que ele foi englobado, encapsulado, ele perde a sua ação, a sua efetividade. Então, aqui é só a gente finaliza esses bloqueadores neuromusculares, finaliza o nosso objetivo, a nossa anestesia, então, é feita por analgesia, relaxamento muscular e hipnose, e a gente deve escolher e personalizar a anestesia para os nossos pacientes de acordo com as características. Então, eu tenho um paciente com insuficiência coronariana, qual relaxante melhor a ser utilizado? Eu tenho um paciente asmático, qual relaxante? Devo usar o Rocuronium? Posso usar o cisatracúrio, mas não devo usar o atracúrio e nem o quelicin, nem o succinilcolina. Se eu resolver utilizar injeção lenta, individualizando a dose. Então, que essas mensagens fiquem para vocês, porque a gente deve permanecer
utilizando todas essas medicações durante algum tempo. Então, é bom que a gente fique familiarizado com elas. A gente vai falar rapidamente sobre anestesia ambulatorial. Qual é o objetivo da anestesia ambulatorial? O que é anestesia ambulatorial? Eu acredito que a anestesia ambulatorial ela vai ganhar cada vez, já ganhou um espaço muito grande, são aqueles procedimentos, principalmente para procedimentos e exames diagnósticos. Hoje a gente faz muito mais cirurgia por vídeo, procedimentos endoscópicos, procedimentos colonoscópicos, procedimentos, por exemplo, procedimentos no centro cirúrgico, ou então de cintilografia, de cateterismo, todos esses procedimentos endoscópicos, a hemodinâmica. Então, eu acredito essa via endoscópica cirúrgica, intervencionista, ela vai acabar, tanto no âmbito da cirurgia vascular, da neurocirurgia e da cirurgia cardíaca, vai ganhar cada vez cirurgias minimamente invasivas. E a anestesia ambulatorial vai se atender a isso, porque muitos desses pacientes eles têm apenas 24 horas ou apenas o day clinic, 12 horas de internação. Mas será que todo paciente pode ser anestesiado ambulatorialmente? Ou tem algum paciente que a gente não pode, a gente deve evitar? Então, a gente vê que aqui a lei, essa resolução é de 94, atendimento sob cuidados anestésicos para intervenções cirúrgicas, exames diagnósticos ou procedimentos terapêuticos que permaneçam sob atenção médica até plena recuperação física e psíquica. Suas vantagens é que permite breve retorno ao lar, maior conforto, quem não quer operar de manhã e sair de tarde? Menor risco de infecção, ainda mais em tempos de Covid, o paciente quer ficar mais longe do centro cirúrgico e do hospital possível. Você tem uma alta rotatividade e acaba diminuindo o custo para o hospital. Então, nós temos que pensar, estratificar e classificar, por isso é muito importante a gente fazer a nossa avaliação pré-anestésica do paciente, para você definir que tipo de paciente pode se enquadrar. Então, essa resolução do CFM, dividindo os nossos hospitais em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, nem todo paciente... Vou fazer uma retirada de lipoma. Consultório médico, não preciso fazer no hospital, procedimento do pequeno porte, anestesia local sem sedação e sem internação. Então, a gente classifica o nosso paciente de acordo com a sua unidade. Tipo 2, eu já preciso levar ele para o centro cirúrgico, um bloqueio, por exemplo, para fazer um procedimento diagnóstico. Preciso fazer uma artroscopia. Será se eu posso, então, fazer uma raquianestesia? Vou utilizar opioide ou não vou? Quais são os critérios que paciente que vai ser submetido? Então, a gente tem que começar a se preparar, porque eu acredito que essa anestesia ambulatorial, ela vai ser a nossa rotina daqui para frente. Então, aqui eu tenho a tipo 3, olha lá, os agentes de eliminação rápida. Então, tudo isso só foi possível, a cirurgia começou a modificar, porque a gente começou a criar agentes de eliminação rápida, agentes que não são metabolizados hepaticamente e que têm mínima excreção renal, por exemplo. E posso fazer minha unidade tipo 4, eu posso ter um anexo ao hospital e internação de curta permanência. Talvez esse paciente, em vez de ficar aqui anteriormente, por exemplo, uma vesícula ficava 3 ou 4 dias, se eu fizer uma vesícula por vídeo, meu paciente interna num dia e sai no outro dia de manhã. No máximo em 24 horas. Quem é que pode operar dessa maneira? Quem é que pode entrar, operar e ir embora, ou quem é que pode entrar e ficar até 24 horas? Paciente asa 1 e asa 2. Paciente asa 1, sem comorbidades, e asa 2, comorbidade leve, controlada. Hipertensão leve, controlada. Paciente com diabetes controlado.
ASA 3 e ou extremos de idade, doenças pré-existentes, IAM, déficit do sistema nervoso, sequelas de AVC e embolia, nós não devemos selecionar para anestesia ambulatorial ou anestesia com alta em até 24 horas. E onde vai ser feito esse critério de seleção? A gente vai fazer esse critério no nosso ambulatório, uma APA, que a gente chama, avaliação pré-anestésica. Então, eu vou avaliar principalmente as doenças cardiovasculares, as doenças, diabetes mellitus, pacientes com neuropatia autônoma, eles têm muita instabilidade hemodinâmica e síncope durante o procedimento no pós-imediato. Doenças respiratórias, e a gente acaba excluindo também as crianças que funcionam como fatores limitantes, prematuras de até 45 semanas, lactentes com menos de 6 meses. As crianças que não têm essas... crianças, geralmente, o que a gente mais encontra afecções de vias aéreas, hiperreatividade de vias aéreas, e as crianças com menos de 6 meses ou prematuras, a gente acaba deixando internação convencional. Mas uma criança que foge desses padrões, ou que está com a sua morbidade bem controlada, muitas vezes a gente faz hérnia em criança de manhã, ela em jejum e vai embora no mesmo dia, tarde, uma hérnia umbilical, por exemplo. Outro critério de seleção, a gente acrescenta, inclui o nosso paciente nos protocolos de TEP, TVP, náusea e vômito, e se a gente tiver necessidade dos pareceres interclínicos, parecer para pneumologia, parecer para endócrino, parecer para neuro. De modo geral, o que a gente seleciona de que maneira? Paciente ASA 1 e ASA 2, procedimento cirúrgico que não necessita de cuidados especiais no pós-operatório, a não ser a utilização. Por exemplo, o paciente veio fazer uma conização, retirada de um câncer in situ no colo do útero. Geralmente a gente faz day clinic. Paciente que vai fazer colocação de DIU, não tem sequela, não tem nada. Paciente que vai fazer uma artroscopia, paciente que vai retirar um nódulo de mama pequeno para diagnóstico. A gente pode até fazer paciente que vai fazer o quê? Videoesteroscopias, pacientes que vão fazer retirada de cisto. Esse paciente é unidade 1, nem precisa ter internação. E o paciente que precisa de uma unidade 4, ou seja, aquele paciente que vai operar vesícula por vídeo, ele pode ter alta mais precoce. Procedimentos videolaparoscópicos, a gente dá alta, ou 12 ou 24 horas. Quais são as exigências? Um acompanhante lúcido e orientado, porque provavelmente você vai fazer um benzodiazepínico. O paciente tem que aceitar, saber que ele vai embora, porque se o paciente, por exemplo, fiz anestesia, sedei muito o meu paciente, eu fiz uma raquianestesia com opioide e ela fez retenção urinária e não consegue urinar, a gente já abortou day clinic por causa disso. Tanto que a gente não utiliza o opioide para esse tipo de procedimento. Mas então não utiliza opioide, o paciente vai ficar sentindo dor? Então, se você precisa utilizar o opioide para o seu paciente, você, então, talvez não possa enquadrar esse paciente, selecionar esse paciente para day clinic. E a gente tem, de 2017, esse termo de consentimento livre esclarecido, que é fundamental que o paciente assine e aceite que esse procedimento seja feito dessa maneira. Ficha de avaliação pré-anestésicas, todos os pacientes que vão ser submetidos à anestesia devem passar pela avaliação, porque só o anestesista vai avaliar a via aérea, as interações medicamentosas, que vocês observaram que existem algumas interações, a observação dessas patologias prévios e se ele realmente está adequado. Um paciente hipertenso, diabético, o insulino dependente, ele de repente não vai se enquadrar num quadro de anestesia ambulatorial ou day clinic. Então, pacientes que a gente tem, esses são os fatores de risco relacionados ao nosso paciente. E quais são os fatores de risco relacionados à exclusão do procedimento? Então, pacientes que têm sangramento, necessitem
de imobilização pós-operatória pronunciada, ou pacientes que precisam de opioides, que tem uma duração maior, que vai levar à retenção urinária, ou que eles precisem, tem muita dor e precisem fazer essa medicação de horário, a gente, então, não deve indicar esse paciente para anestesia ambulatorial. Se ele não fez anestesia, avaliação pré, ou você não liberou o seu paciente, não tem acompanhante, as suas condições não são inadequadas, ou você não tem uma RPA, por exemplo, uma falta de retaguarda. Onde que eu vou deixar meu paciente? O paciente tem que ir do centro cirúrgico para casa? Não pode. Então, você tem que ter toda a logística também administrativa. O paciente tem que ter um espaço, um apartamento, um quarto, um leito, em que ele possa se aguardar essa fase inicial, que a maioria a gente utiliza medicações de curta duração, de 2 a 3 horas, ou de 3 a 4 horas, que ele pelo menos tenha esse tempo para se recuperar desses medicamentos anestésicos que você utilizou. E aí chega a dúvida, quais são os pacientes atualmente que nós temos maior dúvida? Os pacientes portadores de doenças sistêmicas graves. A nossa questão é o seguinte, vocês imaginam que eu tenho um paciente que precisa fazer um procedimento e que ele tem hipertenso e diabético, e o cirurgião chega para você e fala, olha, quero fazer, mas não quero internar ele, está cheio de Covid, o hospital, eu não quero que o meu paciente fique internado. Será que a gente não pode fazer lá no ambulatório, ou então lá no centro cirúrgico, mas eu quero dar alta para ele hoje? Então, essas questões têm vindo para nós como anestesistas, e você tem que ter o quê? Eu vou decidir baseado em evidências. Então, a minha decisão vai ser, esse paciente é portador de uma doença sistêmica grave? Ele é um ASA 2, ASA 3? Se for ASA 3, não dá para fazer. Ele vai ter sangramento? Esse paciente é portador de apneia obstrutiva do sono? A gente sabe que os pacientes portadores de apneia obstrutiva do sono, eles têm uma série de complicações relacionadas a essa condição. Meu paciente tem obesidade mórbida, ele também, eu sei que eu tenho acoplado à obesidade, eu tenho apneia obstrutiva do sono, eu tenho via aérea difícil, eu tenho pacientes com hipertensão e diabetes descompensado. Esse meu paciente tem uma asma dependente de esteroides, ele usa bombinha e como está o exame clínico dele? Ele tem miastenia graves ou algum distúrbio miotrófico? Não faço também adenoide de amígdala, porque 3% desses pacientes em 24 horas podem apresentar um sangramento muito importante. O sítio de atuação da amígdala são raras às vezes, mas se você libera o seu paciente no mesmo dia, ele não dá tempo muitas vezes de chegar no hospital. Então, a área de carótida interna. Então, a gente tem que esse tipo de paciente a gente tem que analisar, e eu prefiro não liberar para esse paciente que tem alguma dessas morbidades. Então, eu não preciso, já que o paciente vai embora no mesmo dia, ou então vai ser uma anestesia local com sedação. Muitas vezes a subvalorização do procedimento e da anestesia são os procedimentos que mais geram complicações. Broncoaspiração, paradas cardíacas, arritmias súbitas, sangramentos inesperados. Então, a gente tende a não valorizar pequenos procedimentos, e isso pode gerar, estatisticamente, grandes complicações. Então, a gente tem que ter uma avaliação pré-operatória, pré-anestésica, manter o jejum e a pré-medicação da maneira habitual que a gente faz as nossas cirurgias, mesmo de maior porte. Você vai avaliar na nossa rotina o tipo de cirurgia, unidades que ele deve. Eu posso fazer em qual? Você vai estratificar e protocolar o seu paciente. Que tipo de
técnica eu vou utilizar? Se eu dou um day clinic, se eu faço para o meu paciente, eu não costumo usar opioide de longa duração. Qual é o opioide de longa duração na raquianestesia? Morfina, por exemplo, eu não utilizo. Eu utilizo o fentanil, que o fentanil tem uma meia-vida de 4 horas. Então, em 4 horas, o meu paciente está dentro do hospital. Eu não utilizo a morfina, porque a morfina tem uma meia-vida de atuação de 20 a 30 horas. Então, 20 a 30 horas, a gente já está na casa dele, ele pode apresentar o quê? Uma retenção urinária. Então, operou hoje, amanhã ele não consegue urinar. Olha que problema. Aí o paciente vai fazer o quê? Vai sentir dor, às vezes não tem o recurso próprio para vir ao hospital. Então, a gente tem que antecipar e prever uma série de problemas. Da mesma maneira, prever náusea, vômito e dor pós-operatória. E a alta do paciente, a gente também tem que ter critérios para a alta. Então, a gente tem todo esse aumento na demanda, conforme eu falei para vocês, e acredito que isso vai gerar cada vez mais aumento. As pessoas procuram o quê? Mínima intervenção em unidades que não estejam esses pacientes internados e para resolver os mais diversos complexidades de cirurgias. E os gestores desejam isso porque ele acaba otimizando os gastos e reduz os custos. Então, foco para nós, náusea e vômito, dor aguda, e a gente tem em náusea e vômito atualmente 20 a 30% com as nossas medicações. Existe um grupo de pacientes que está predisposto a ter mais náusea e vômito que outros. E como a gente identifica esse paciente? Esse paciente ele vai ser identificado. Sexo, idade, obesidade, ansiedade, histórias prévias de náusea, vômitos e retardos de esvaziamento gástrico. A gente tem, na anestesia, a gente utiliza os scores de Apfel. Essa escala de Apfel, vocês veem o sexo feminino, pontua. Os pacientes não fumantes vomitam mais do que os fumantes. Por quê? Porque o paciente que fuma, ele tem a nicotina, e a nicotina ocupa os receptores nicotínicos. E esses receptores nicotínicos têm como efeito o anti-êmese. Então, os pacientes não fumantes também pontuam, e o antecedente de náuseas e vômitos com movimento e o uso de opioides. Como que eu me organizo? Então, eu tenho posso ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos ou 4 pontos, não é verdade? Se eu tiver 1 ponto, eu vou utilizar apenas uma classe de antiemético. Qual é o antiemético que a gente mais utiliza? É o ondansetrona. Se eu tiver, na minha pontuação, na minha avaliação, eu tiver lá uma pontuação de 2 ou mais scores, 2 ou mais pontos, eu vou acrescentar um outro antiemético de uma atuação diferente, porque a ondansetrona atua onde? No centro do vômito, inibindo também a recaptação de serotonina. Então, atua no centro do vômito, lá no hipotálamo. Então, eu posso utilizar o quê? A bromoprida, que é um procinético, ou seja, ela acelera o meu esvaziamento gástrico. E se eu tiver um paciente com 4 ou mais pontos, eu vou adicionar um outro antiemético de uma outra classe. Então, eu vou fazer o quê? Ondansetrona, até agora bromoprida, e posso adequar a dexametasona, que a gente sabe que a dexametasona é um corticoide, mas que tem atuação lá no hipotálamo também, mas uma atuação muito mais poderosa do que a ondansetrona. Então, atua no centro do vômito. Eu posso, então, acoplar 3 antieméticos que atuam de 3 formas diferentes, tá? Então, essa é a escala de Apfel, a gente sempre na avaliação pré-anestésica, e você também pode perguntar ao paciente se ele fuma, ou se ele tem náusea e vômito, se ele faz uso, se é um paciente oncológico, se já faz uso de opioide. São perguntas simples e que vão te orientar o quê? No seu tratamento, para impedir que o seu paciente tenha náusea e vômito, principalmente vômitos incoercíveis, quando ele estiver lá na casa dele. Outros fatores relacionados à cirurgia. Então, cirurgias que têm incisões pequenas ou com potencial de sangramento muito baixo,
ou que não tenha chance de aspiração gástrica, são cirurgias que são bem tranquilas, né? Relacionados se você ventila sob máscara o seu paciente, você joga muito ar para dentro do estômago dele, isso também propicia náusea e vômito. Os procedimentos videolaparoscópicos, principalmente a vesícula, eles têm como, infelizmente, como complicação essa náusea e vômito, acentuada por causa da insuflação do CO2 na cavidade abdominal. Uma maneira de melhorar isso é utilizar, como a gente já falou, um antiemético na indução, o Propofol. O Propofol também é um antiemético, além de ser um hipnótico, que é a função primordial, protagonista dele, ele também faz a antiêmese. Então, a gente tem os antagonistas dopaminérgicos, o droperidol, que seria uma alternativa naquele paciente que você usou ondansetrona, usei bromoprida e usei o dexametasona e o paciente continua vomitando, você pode utilizar o droperidol, você pode usar a domperidona, por exemplo. Também os antihistamínicos que funcionam como o antirreceptor H1, que é o Meclin, ou Dramin, né? Os antisserotoninérgicos, que a gente utiliza de forma geral, e outras é o Propofol, mas você utiliza, de preferência para cirurgias ambulatoriais, por causa do seu efeito de curta duração, até 4 horas, e também por causa do seu efeito antiemético. E em questão à dor, a gente utiliza diversas classes de droga e a gente utiliza os opioides de curta duração, que a gente vai também lançar a mão dos esteroides e analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais. Para uso em casa, eu não costumo passar morfina, porque se o paciente precisa de morfina, tanto junto com anestésico local, eu acho que é um paciente que precisa de uma internação um pouquinho maior. Eu vou lançar a mão, por exemplo, como eu falei, do fentanil e principalmente dos meus bloqueios periféricos. Então, paciente que vai fazer artroscopia. Eu fiz uma raquianestesia com fentanil. Durou 4 horas, que é tanto o tempo de ação do anestésico local quanto do tempo do opioide de curta duração. E aí, quando ele vai, antes de terminar a cirurgia, faz uma infusão, você faz uma injeção intraarticular de quê? Corticoide e morfina, por exemplo. E anestésico local. O anestésico local e corticoide. Para quê? Para que esse efeito residual intraarticular de analgesia fique durante bastante tempo. Ou então posso fazer um bloqueio de plexo braquial com anestésico local guiado por ultrassom, que eu vou utilizar uma quantidade, o quê? 10 ml de anestésico local, mas que muitas vezes eu vou ter o quê? 24 ou 48 horas de analgesia. Se o paciente, por exemplo, quebrou o punho, eu tenho que colocar no lugar, ou um pequeno osso da mão, eu posso fazer um bloqueio periférico, axilar, guiado por ultrassom, e utilizando o quê? Apenas anestésico local. O paciente, muitas vezes, nem de pirona ele vai necessitar, porque a analgesia é bem adequada. Na avaliação pré-anestésica, a gente tem que avaliar o delírio e a disfunção cognitiva. Esse é um tema recorrente hoje, e a gente faz uma correlação na nossa avaliação pré com o grau de instrução do paciente. Então, pacientes que têm déficit intelectual, eles são pacientes que têm maior chance de evoluir no pós-operatório com delírio e disfunção cognitiva. Delírio está relacionado também a extremos de idade. Então, a gente não deve fazer anestesia ambulatorial em pacientes muito idosos, com extremos de idade. A gente vai conversar com o paciente em relação à analgesia e se o paciente, qual a medicação habitual da dor. E vamos, como é que ele lida com essa dor? Ele está acostumado a utilizar e ele tem uma tolerância boa, ele consegue tolerar a dor, ele vai conseguir fazer o repouso adequado em casa. E os anestésicos da cirurgia a gente já falou, que é a utilização, por exemplo,
hoje, principalmente propofol e midazolam, para o procedimento ou bloqueios, raquianestesia com opioides de curta a média duração e bloqueios periféricos para analgesia no pós. Muito bem, fiz a minha anestesia e agora eu fico na dúvida, como que eu vou mandar meu paciente embora? Que horas que eu tenho segurança para liberar o meu paciente para casa? Ele já passou aquelas 4 horas lá no centro cirúrgico, eu já sei que 4 horas eu já metabolizei o propofol, o fentanil, ele foi para o quarto. Em que horas que o cirurgião pergunta para você, que horas que eu posso mandar ele embora? Que horas que eu posso dar comida para ele? Então, quem é responsável por isso somos nós, anestesistas. Então, o seu paciente, para ir embora para casa, ele tem que estar orientado, você tem que conversar, ele tem que orientado no tempo e no espaço, nome, lugar, saber. Ele tem que estar estável hemodinamicamente, não pode estar hipotenso, não pode estar vomitando, não pode ter dificuldade respiratória, ele tem que ter se alimentado, deambulado, feito xixi e sem dor. Então, o seu paciente tem que ser capaz de fazer todas essas, deu uma voltinha no quarto, já comeu e bebeu, não ficou enjoado, a dor tem dor, mas melhora com a medicação e já fez xixi e está querendo ir embora. Esse paciente, ele tem critérios de alta. Para ajudar a gente tem a escala de Aldrete-Krulik e a gente só dá alta a partir de nota 8. Tá? Então, vocês têm 5 itens, que é a consciência, atividade motora, respiração, circulação e a saturação de oxigênio. Então, se ele preencher uma nota acima de 8, você pode liberar seu paciente para ir embora. Então, eu acredito que quando a gente fala em anestesia ambulatorial, esses menores portes, com o advento de todas essas cirurgias por vídeo e procedimentos realizados, neuroprocedimentos, procedimentos cardio, hemodinâmica e procedimentos de artroscopias, eu acredito que seja o futuro a gente permanecer o mínimo possível de tempo para resolver esses procedimentos diagnósticos, além da endoscopia e colonoscopia, que a gente já faz day clinic há algum tempo. A gente vai otimizar, então, esse tempo, gestão do tempo entre a consulta e os procedimentos. E é fundamental, eu acho que faz a diferença, essa boa avaliação pré-operatória, pré-anestésica, para definir como evitar as complicações. Quais? Principalmente náusea, vômito e dor, mas não deixar de lembrar profilaxia de TVP e esse delírio e a disfunção cognitiva que pode evoluir, principalmente no paciente mais idoso. As pessoas têm medo, porque preferem, muitos cirurgiões têm medo de mandar embora o paciente, então acho que faz parte da gente disseminar esses critérios, porque se for feito embasado nesses critérios e protocolos, não vejo motivo, a gente pode melhorar mais ainda esse departamento de anestesia ambulatorial. Vai não só reduzindo o gasto e otimizando o atendimento, mas se tornando uma questão segura, anestesias seguras, e o paciente não precisa ficar restrito a, às vezes, 2, 3 dias sujeito a infecções respiratórias, principalmente hoje, que é o nosso grande temerário, mas também ficar acamado dias no hospital, podendo facilitar o quê? Aparecimento de embolia, tromboses e também de atelectasias.